Dentre tantos vilões do Batman, você com certeza deve imaginar Coringa, o Charada, Pinguim, Arlequina, Mulher Gato, Crocodilo, Espantalho, Mr. Freeze, Cara de Barro, Era Venenosa, Bane, ou até mesmo os menos conhecidos como Morcego Humano, Chapeleiro Louco e Mariposa Assassina. Um vilão que muitas pessoas não conhecem, mas que tem um potencial inacreditável que, se bem escrito, pode ser um dos maiores vilões do Batman. Bom dia, pessoal! No Edcast de hoje tentarei uma espécie de gênero novo de vídeo, onde conto sobre curiosidades pouco conhecidas ou faladas. Se você já me conhece, sabe que estou com um mariposa assassina na cabeça, pelos shorts que fiz dele dançando ao som do Lego Batman. Então, nada mais justo do que contar a história desse personagem e de como ele foi praticamente esquecido. Então, já deixa seu like e se inscreve para mais vídeos desse tipo possam ser feitos. Tudo começa em 1951. Bill Finger, Dick Spell e Leo Siemowitz tiveram uma ideia incrível. Assim como Superman Zod, Shazam e Adão Negro, Flash Reverso, Mariposa Assassina era a contraparte de Batman, sendo tudo que o Batman é, só que do lado do mal. O personagem, cujo nome é Trude Walker, espero ter pronunciado certo, é um homem que vive na miséria e sobrevive com os ganhos do crime, até que se encontra uma forma de melhorar seu emprego sincero, onde ele enfrentaria o maior inimigo dos ladrões de Gotham, o Batman. Assim, ele cria sua identidade falsa, chamada de Cameron Van Quir, novamente espero ter pronunciado certo, que também é um milionário assim como Bruce, igualmente tomando a identidade secreta durante as noites, no caso de Drew, ou melhor, Cameron, o vigilante dos criminosos Mariposa Assassina. As características desse vilão realmente o tornam algo especial. Desde o traje hipercolorido e chamativo, até o seu próprio Bat-sinal, ou Mariposa-sinal, todos são elementos dignos de um anti-Batman, o que o torna um vilão à altura, já dizia o ditado. Quem poderia derrotar o mais forte ser do que ele mesmo? Sabemos que seria inevitável que o Coringa fosse o vilão principal do Batman, mas isso não tira a importância de qualquer outro vilão. Todos eles continuam sendo icônicos e memoráveis até hoje, mas infelizmente não mesmo com Mariposa. Anos se passam e muitos fatores se enfraqueceram o personagem. O maior dos fatores é a chegada da fase séria da mídia de super-herói, onde tudo tem que ser realista, violento, dramático, cinzento. E um cara vestido de mariposa todo colorido não parece um personagem adequado. O que acarretou em criação de outros personagens que poderiam substituir o nosso mariposa, como o Vagalume, que é bem mais ameaçador, já que ele mexe com o fogo. Olha que imponente. Também tem outros personagens como o Prometheus, que segue a jornada de ser o anti-Batman, só que sem precisar de uma identidade falsa, já que ele já possui a personalidade de um milionário que perdeu os pais. Só que no caso dele, os pais morreram tentando fugir da polícia durante um assalto ao banco. É notável que tudo isso fez o personagem perder muita força e se tornar só uma vaga memória do que um vilão gigante poderia ser. Raras são as mídias que decidem usar o potencial desse personagem. Nas HQs optaram por ele ser um novo monstro vilão do Batman, como o Bane, o Crocodilo, transformando-o em Charraches, o demônio mariposa. Em outras ocasiões, realmente são bem interessantes. O melhor exemplo é da versão dos Jovens Titãs. No caso, a série animada onde ele tem um design bem mais da hora e ameaçador, mostrando que ele poderia sim se encaixar na nova era de heróis mais realistas. Também mostrando uma personalidade pai que ele exerce com sua filha Kitty. Mas sem sombra de dúvidas, a mídia que realmente usou e abusou do personagem é a Lego, especialmente nos jogos do Batman. A lista de vilões que citei no começo do podcast estão todos presentes no primeiro jogo do Lego Batman, mas é bem curioso que escolheram um personagem tão esquecido comparado com os outros e mesmo assim o adaptaram e transformaram em um personagem perfeito. A roupa engraçada combinou com o fanatismo por lâmpadas que deram a ele. Dentro desse universo simplesmente combina com o tema de comédia que a Lego adota em todas as suas mídias. O carinho gigante que os fãs dão a esse personagem, mas no fim das contas não foi o bastante. Parece que a Lego também está se desvinculando de nosso rapaz, com ele sendo um dos pouquíssimos personagens do primeiro jogo a não aparecer no jogo mais recente, o Lego DC Super Villains, que deixou os fãs muito tristes e até criaram a hashtag chamada Save Lego Kill 'Em Off, mostrando que mesmo exclusivo de uma fanbase, esse personagem ainda tem um grande reconhecimento e é triste ver como ele aos poucos está caindo no abismo do esquecimento, perdendo chances como na Lego e na série cancelada da Party Girl,
Esperamos que o personagem volte com o potencial que merece, porque querendo ou não, ele tem uma habilidade que poucos vilões não têm. A cópia perfeita das habilidades do Batman. Bem, esse é o fim do vídeo, espero que tenham gostado e lembrando de deixar o seu like e se inscrever. Bom dia, boa tarde e boa noite, adeus.